Hoje nós vamos conversar com Daniela Arbex, jornalista do Seara Espírita e diplomada pela Unicef como jornalista amiga da criança. Daniela já recebeu inúmeros prêmios no Brasil e na Europa, atuando como jornalista investigativa. Me formei em 1995 pela Universidade Federal de Juiz de Fora, tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação em Comunicação e Cultura. Recentemente fiz um curso pela Universidade do Texas, em parceria com o Instituto Ayrton Senna, de jornalismo investigativo. Mas, na verdade, Mirna, a minha verdadeira formação, eu acho que o grande diferencial da minha carreira é a minha formação humana, que eu tive na Casa do Caminho, convivendo com o trabalho de Dona Isabel. Na verdade, eu sou espírita desde a minha adolescência e essa convivência de perto com a Dona Isabel me ajudou, contribuiu, foi fundamental para essa minha formação humana, de abrir o meu olhar, a minha visão em relação às dificuldades do próximo, em relação aos problemas sociais. Quando eu passei toda a minha adolescência dentro do Lar do Caminho, acompanhando de perto o trabalho da Dona Isabel, isso realmente fundamentou a minha visão social. E isso é fundamental para o desenvolvimento das minhas matérias. Além disso, Mirna, o trabalho espiritual desenvolvido por Dona Isabel, eu não só assisti, como eu fui beneficiada por esse trabalho. E isso me traz uma certeza absoluta do trabalho, da assistência da espiritualidade quando você vai desenvolver alguma tarefa. Eu sinto a presença da espiritualidade na minha profissão. Como você percebe a atuação da espiritualidade na sua atividade cotidiana? De várias formas, Mirna, através da intuição, através da orientação, através do estímulo para que eu não desista de construir alguma matéria, alguma coisa que está difícil para mim, e eu sinto que a espiritualidade me impulsiona a ir sempre mais adiante. Até quando eu estou escrevendo um texto, muitas palavras, às vezes frases prontas me vêm à cabeça pela intuição, e praticamente a abertura de um texto está ali. E eu tenho certeza que isso vem do mundo espiritual. Eu lembro de um caso, foi muito marcante para mim. Eu fui fazer uma matéria na FEBEM, em Sete Lagoas, considerada uma das piores unidades da FEBEM no país. Um local perigoso, um local em que os adolescentes em conflito com a lei eram tratados como verdadeiros prisioneiros, né? Era uma aberração os direitos humanos. E eu cheguei naquela unidade para fazer a matéria e, junto com o fotógrafo, nós fomos impedidos de fotografar todas essas aberrações que a gente tinha visto. A nossa máquina foi, inclusive, literalmente confiscada e entregue ao juiz da infância e da adolescência de Sete Lagoas, dizendo que a gente não poderia trazer imagens daquela realidade. Voltei para o hotel naquela noite, depois de ter conversado com o juiz da infância e da adolescência. Ele colocou a decisão nas mãos do diretor da unidade, que estava intransigente. Voltei para o hotel naquela noite e fiz uma prece, pedindo a Jesus que me ajudasse a mostrar aquela realidade que tinha me comovido de uma forma muito impressionante. Eu falei, Jesus, me ajuda a mostrar para a sociedade essa realidade. Eu preciso que as pessoas vejam o que eu estou vendo aqui. E foi tão impressionante que no dia seguinte, quando eu saí para a gente voltar para a unidade, eu falei com o fotógrafo, nós vamos conseguir fotografar. O fotógrafo ainda disse para mim, olha, Daniela, minha preocupação é com a minha máquina. Eu não posso perder essa máquina. Eu falei, não, nós vamos conseguir. Quando eu cheguei lá, a posição do diretor, ele tinha mudado a água para o vinho. Ele disse para mim assim, vocês vão entrar com a máquina. Inexplicavelmente, porque foi ele quem impediu, criou todos os casos possíveis. E assim, eu não acreditei quando eu cheguei lá e ele tinha mudado completamente, assim, quase que num passe mágico. Eu tenho certeza que o meu pedido ali foi atendido. Então, na verdade, você acreditou no que estava acontecendo, né? Não, claro, acreditei, sabendo que a espiritualidade tinha agido ali, tinha intercedido. Por quê? Porque era necessário que a sociedade soubesse o que estava acontecendo lá dentro. Então, eu acho que ali eu fui um instrumento do bem. Dani, atuando como jornalista investigativa, o seu papel é mostrar para a sociedade um lado muito negativo do homem. Normalmente são os escândalos, são as violências, a atuação
que denigre o comportamento do ser humano, a violação dos direitos humanos, dos direitos da criança e do adolescente. Como é possível fazer isso buscando um caminho construtivo? Eu procuro, Mirna, sempre dar o lado útil daquela informação. Porque o Espiritismo me dá muita responsabilidade diante da vida, porque eu sei que todas as atitudes elas têm consequências. Então, ao invés de entrar nessa onda do denuncismo, que é uma coisa muito comum nos jornais, na televisão, porque é uma coisa que dá ibope, já que o nível da população, de vibração, de conduta moral hoje ainda é muito baixo, as pessoas se comprazem com esse tipo de coisa. Mas eu procuro sempre acrescentar alguma coisa positiva, às vezes, para alguma informação negativa. A princípio, a gente falar do abuso sexual contra uma criança, da violência doméstica, alguma coisa que viola os direitos humanos, isso é uma coisa chocante. Mas eu procuro, através do meu texto, sempre enfatizar o lado positivo, que é mobilizar a sociedade, que é buscar soluções para aquele problema, que é fazer as pessoas refletirem. Então eu vou muito além de simplesmente dar uma informação. Eu acho que é esse ir além que faz a diferença no meu trabalho. Eu não fico feliz só em dar uma informação, uma notícia. Eu procuro fazer com aquela notícia transformar as pessoas através daquela notícia, melhorar a sociedade, ajudar a comunidade. Então, assim, recentemente eu fiz uma matéria sobre uma situação da educação e eu recebi o e-mail de um porteiro pedindo ajuda. E através desse e-mail, toda uma série de matérias sobre educação foi elaborada. E no final ele escreveu um e-mail para mim dizendo que bom que ainda existiam pessoas que pudessem ser o porta-voz dos necessitados. Eu fiquei muito comovida com aquele e-mail e é isso que eu tento ser, um porta-voz, mas do bem. Mesmo numa situação adversa, às vezes numa situação difícil, mas eu procuro sempre promover a melhoria da sociedade a partir daquela informação. O seu trabalho já tem sido reconhecido de maneira muito significativa no jornalismo nacional e pelas instituições internacionais que avaliam a qualidade do trabalho jornalístico. São vários prêmios. A comunidade já reconhece o seu trabalho em Juiz de Fora, em Minas Gerais. Como é a sua experiência diante dos seus colegas de trabalho, aquele que divide o espaço dentro da redação com você? Na verdade, as pessoas ficam muito impressionadas, assim, elas não sabem dizer exatamente o que é, mas eu percebo que até os meus colegas percebem a atuação da espiritualidade no meu trabalho. As pessoas brincam e falam assim, até talvez por desconhecimento, mas falam, Daniel também conta com a ajuda daqueles guias lá, conta com a ajuda da Dona Isabel, chama o Dr. Freitas, que é o mentor espiritual da Casa do Caminho e que é uma presença importante nessa casa, na vida da Dona Isabel e na nossa também, porque a gente também passou a sentir o carinho de Dr. Freitas. Então é muito interessante que as pessoas percebem isso. Fora do ambiente de trabalho, o que eu percebo é que meu trabalho hoje é uma referência moral mesmo. As pessoas dizem assim, e às vezes não sabem nem por que tem esse diferencial, mas falam assim, olha, se foi a Daniela que fez, é verdade. Então, as pessoas não sabem exatamente dizer por que o meu trabalho é tão diferente. E você atribui a diferença a quê? Com certeza, em primeiro lugar, a doutrina espírita, que me ensinou a ver as coisas sob uma ótica, a ótica da eternidade da vida, e isso faz toda a diferença. E a Dona Isabel. A presença da Dona Isabel na minha vida é o grande diferencial da minha carreira, na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Eu sempre fui orientada pela Dona Isabel e tudo que eu assisti da vida dela me dá uma certeza absoluta do amor de Deus. E isso faz toda a diferença, porque mesmo em situações adversas, quando eu vejo uma criança numa situação de miséria, numa situação de abandono, numa situação de aparente injustiça, eu sei que o amor de Deus se faz, que não existe acaso nas leis de Deus, mas sei também, porque eu aprendi com a Dona Isabel, que eu posso fazer a minha parte. Isso não me incomoda, muito pelo contrário. Eu acho que eu tô tendo a chance, a oportunidade de fazer algo mais, de ajudar alguém.
Porque não basta só, Mirna, a gente ser um profissional íntegro. Isso é o básico. As pessoas acham que, é um bom profissional, ele é correto. Correto todos nós somos obrigados a ser. Nós precisamos fazer algo mais. A Dona Isabel sempre diz pra gente, não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. E eu procuro fazer o bem no meu trabalho. Daniela, como tem sido fazer jornalismo através de um programa espírita, o Seara Espírita? Olha, Mirna, é uma experiência muito gratificante, porque a chance que a gente tem, através de um trabalho voluntário, de contribuir para que a informação espírita possa ser levada para um número grande de pessoas. Então, eu acho que o Seara Espírita é um programa que vem cumprindo esse papel, que tem atingido um número maior, cada vez mais de pessoas, que tem sido um alento para muitas pessoas, tem sido não só um meio de consolo através das orientações da Dona Isabel, mas um meio de informação. Então, eu fico muito feliz porque eu posso também usar a minha profissão para expressar a minha religião, que é a doutrina espírita.